Há tantos mistérios entre o céu e a terra que sua vã filosofia possa conceber. Destrinchando Shakespeare. Astrologia. O que podemos falar sobre esses assuntos? É preciso se conhecer. Se autoconhecendo, já é por si virtude. Essa peça muito aclamada e notável de Shakespeare, Macbeth, ela é muito mais do que uma peça com teor poético. Ela é essencialmente iniciática. Nessa peça artística, teatral, temos o personagem de Ofélia, jovem com imensas crises existenciais. De onde vem o ser ou não ser? Eis a questão. Então, sendo, não sou. Isso define e contrasta enfaticamente a persona do ser. Então, quando o personagem toma em mãos um resto mortal, uma caveira, ele olha para a caveira e vê o seu futuro, o seu destino. E vê que vai terminar ali. Mas como? Se penso, porém existo, eu estou vendo o meu fim, mas ao mesmo tempo eu existo. Então, denota, na percepção disso, ao filosofar profundamente, que aquilo que está julgando e observando é o verdadeiro ser. E todo o resto está somente passando, mudando de forma, de estados, mas o fundo de pano é o que sustenta isso. É como olhar o símbolo do infinito em meditação. Ele é dito como o símbolo do infinito, mas na verdade ele é finito, porque o trânsito não sai dele. O que é infinito é o que o sustenta, o seu entorno, o ambiente onde acontece o infinito. O símbolo do infinito passa a não ser infinito, e sim agora finito. Essas coisas jamais são prioridades no mental concreto. O mental concreto tenta trazer a realidade rasa. Então ele não prioriza algo que não tenha uma explicação lógica, apesar que lógico vem de logoi, que é o próprio ambiente que sustenta a própria lógica. A lógica formal, então, não pode resolver o holos, o tudo. Inclusive, se a ciência se tornasse realmente holística e o astrólogo se tornasse teurgo ou teúrgico, a astrologia superaria todas as ciências. Então veja quanta coisa não está suficientemente necessária dentro desse contexto. É tudo apresentado de forma precária. Até as coisas mais confiáveis que tiramos como bases da sociedade. Shakespeare tinha outras frases não muito conhecidas para o laico ou leigo, mas de imenso impacto. Shakespeare não foi considerado um místico, um iniciado, apesar de colocar ingredientes bem ilustrados do mito e da mística em suas peças, em seus escritos.
Ouça essa frase: a loucura dos grandes, e eu coloco entre parênteses, homens, deve ser vigiada. Ou seja, há loucura na sociedade que é passada como normalidade. O que se ensina na escola, o que se ouve nos divãs, ou melhor, o que não se ouve, o que se passa como tradição na religião e o que disciplina a sociedade através da política e das leis cíveis. Então, a loucura dos grandes, eu completo homens, deve ser, sim, vigiada. Porque ela é a raiz de toda loucura popular. Se esses porta-vozes dos múltiplos, da pluralidade, sintetizada em um, que agora recebe o poder de responder por todos, fosse justa, a sociedade não teria por que não ser. Temos novas frases aqui, que não são muito populares, que eu vou ressaltar aqui, do próprio Shakespeare. A quem nunca precisa de amigos, mas quem precisa prova um falso amigo. Vejam bem, a quem não precisa, nunca falta um amigo, mas quem precisa prova um falso amigo. Preste bem atenção, se não tem procedência, porque tem. Continuando, ele ainda ressalta: descobre oculto nele um inimigo oculto. Prestem bem atenção. Descobre nele um inimigo oculto. Temos ainda: o discurso patife dorme no ouvido idiota. Eu completo aqui, são as falácias achistas, inclusive dos catedráticos, que não estudaram tão profundamente assim a matéria, porque se esquecem que seu próprio arauto, o Einstein, dizia bem claramente que atrás da matéria existe a energia. E isso não é pauta aprofundada ainda, porque ainda estamos detidos nas impressões dos sentidos sobre a massa. Só é objetivo a massa, ainda para nós. Temos muito que evoluir energeticamente para tornar essa mente sutil. Ainda temos: um homem pode pescar com o verme que comeu o rei, e comer o peixe que comeu o verme. Insegurança, medo e a cabeça segura uma coroa. Ou seja, a insegurança, o medo, é a cabeça que segura uma coroa. Preste bem atenção. Você é moldado assim. O que sustenta o que você é o medo, a sobrevivência. Tudo que se é estampa por cima de seus medos. Medos ocultos, muitas vezes, com aparência de personalidade inabalável. Esse é você, aí fora, não o dentro. Apesar que o dentro reflete esse medo. Mas mais adentro ainda está a coragem. O mesmo ainda fala: o amor é a loucura, a única loucura de um sábio e a única sabedoria de um tolo. Mas o mesmo ainda completa: o amor, o poder absoluto. É um amor pobre aquele que se pode medir. Então veja que Shakespeare, ele equilibra a sua própria dialética, a sua própria fala. Ele não extrapola nada de extremismos
laterais. Ser ou não ser, eis a questão. Ser ou não ser já foi explicado como um paradoxo entre o observador e o observado. Porque sendo não sou. Volto a enfatizar. Por quê? Porque quando eu estou julgando, quem julga é aquele que é. Mas ele, por julgar, tem que estar separado do objeto, daquilo que aparentemente é. Então, agora podemos fazer um apanhado de como funciona isso que não é. Vamos entrar na cognição, na vigilância dos sentidos. Vigilância no aspecto de descrevê-los. Vamos pegar aqui exemplos. O olho, ele funciona numa frequência de 430 a 770 terahertz. Isso é bem básico, bem baixo, sendo que o olho recebe de 3 a 5% de uma visão astral. Os místicos entendem. O ouvido, que também recebe de 3 a 5% de uma audição mental. A audição está muito ligada ao aprendizado. Vejam nas escolas, aluno que ouve bem, aprende bem. E depois pode falar bem sobre o mesmo assunto. Perdão. O ouvido, ele vibra de 20 Hz a 30 Hz. Muito pouco perto, por exemplo, da audição animal. A mente, não o cérebro, ressalto, vibra em 10.000 Hz. O cérebro, no máximo de 30 a 70 Hz, no ciclo gama, o mais elevado que ele atinge. Já um êxtase, a elevação vai a 1000%. O olfato, ele vibra em 15 Hz. Você, por exemplo, com essa baixa frequência de onda, jamais vai perceber o cheiro do perigo. Tem pessoas ainda que está abaixo dessa estimativa, desse indício, que já não sentem, a partir de certa idade, o cheiro de algo queimando, o cheiro da falta de higiene que seu corpo já precisa. Você vê isso. Isso também acontece na criança. A criança, apesar de ser muito causal e o olfato está ligado ao mental abstrato, a criança, ela não sente o próprio cheiro das suas, cacas na fralda. Ela não sente o cheiro do perigo. Mas é porque é desativado. Por quê? Porque senão essa causalidade impediria a pessoa de fluir, nessa vida aqui. Se você souber demais dessa vida, você possa que escolha fugir dela. Não querer se responsabilizar de ter uma vida nela. Ok? Tudo é feito pela inteligência divina ou cósmica, se você quiser um termo mais cientificado, São linhas tortas para escrever certo. Tudo tem um propósito. Por isso, Einstein mesmo dizia: o ambiente é determinista, mas o ente é aleatório. Só ele está, aquilo que está em movimento é aleatório, é imprevisível. Apesar que ser humano, sendo da mesma espécie, tende a ser muitos aspectos previsíveis. Por exemplo, se eu dormir agora e sonhar, se eu ver o trânsito entre
vigília e sono, a mesma descarga elétrica que eu senti, tende o outro a sentir, porque é a mecânica da vida humana. A espécie funciona assim. Agora, o que eu vou sonhar é aleatório. Ok? A mesma coisa, todos vão se deslocar para frente, porque os pés são para frente, os membros são para frente, os olhos são para frente, para ir ao trabalho. Agora, como vão ir ao trabalho? Se vão contratar, né, um carro particular, se vão com o seu próprio veículo, se vão com condução público, ou se vai a pé, ou de bike. Isso é aleatoriedade dentro desse determinismo de ser obrigado a trabalhar, senão não tens a sobrevivência garantida. Então, o ambiente, isso que estamos falando, essa descrição, esse levantamento, pertence ao ambiental, de como funciona o ambiente do corpo físico, o ambiente do humano. Mas a sua psique é aleatória. O que ele pensa e sente é aleatório dentro de si, mas vai determinar os seus atos, que pode virar caráter e do caráter virar destino. Então, vamos continuar aqui. Esse olfato, né, não nos propicia nada além de detectar, identificar odores próximos. Por exemplo, algumas coisas a gente identifica, por exemplo, se há carne humana decomposta nas proximidades. Há quem confunda com uma decomposição animal. É preciso uma observância, um olfato muito apurado para identificar entre uma coisa e outra. Para a maioria, o olfato vai, vou dizer assim, é apenas matéria em decomposição, sem identificar. O cão adestrado, o cão policial, ele identifica. Inclusive, a presença de entorpecentes numa mala bem discreta, né? Inclusive, às vezes, sentindo esse odor através da detecção de onda, porque tudo que existe está, na verdade, fadado à sua destruição, então emite cheiro, está se decompondo mesmo com estrutura, mesmo ainda na forma. O cão consegue, através da parede sólida, ainda detectar. O humano não. O humano, por exemplo, ele identifica alguns sons, agora eu vou entrar no som, mas não identifica a imagem. Por exemplo, alguém está trancado, né, ou está abaixo dos escombros de um desmoronamento, você não vê a imagem da pessoa, mas consegue ouvir algo de sua voz pedindo socorro. Já o cão não. O cão, ele sente o cheiro, ouve a voz, microsons, e nisso ele faz a imagem, e no fazer a imagem, porque é quadradimensional, ele vê por fora e através. Só que ele não interpreta. Aí é preciso um humano para ir lá. Ele só sabe que tem uma coisa se movimentando lá. Então ele atiça, né, ele se agita, vê se as suas atitudes, o rabinho, tudo mais, né, seus granidos, e o ser humano vai lá e encontra aquilo que o animal está sinalizando. E sempre dá certo, raramente não. Vamos para o ouvido, né? O ouvido, ele tem de 20 a 30 Hz, como eu tinha falado. Então, comparado com o ultrassom, vejam bem, o ultrassom, isso se eleva na casa dos milhares, 20.000 Hz. Olha a diferença, gritante, quase um salto quântico.
né? Chega a ser estúpida a súbita elevação disso. Então, é um ultrassom, ele pode inclusive fazer a imagem através do som. É o que acontece quando você, né, incipientemente ouve alguma coisa, pode fazer a imagem, mesmo sem estar vendo. Você pode ser cego ou estar com uma venda nos olhos, né, ou no escuro. Você mais ou menos distingue, mas não 100% como o ultrassom, né? Como da mesma forma, você olhando sem ter audição, você pelos gestos, a articulação bucal, você talvez consiga entender, ou pelo tato. E vamos chegar no tato. Ó. O tato, vamos falar agora, ele funciona ou vibra em 10 Hz. É menos que a audição possível ao homem e a visão. Então, quer dizer, você não toca em nada, é apenas, a própria ciência já prova, que são atrito de elétrons. Essa sensação vai lhe transmitir uma informação de que você está tocando, qual é a forma, qual o ângulo, se é grande, se é pequeno, é uma série de informações, mas ainda não explica o tato, o que seria o tato. Por exemplo, você não sente, enquanto você está me ouvindo, você não está sentindo a sua roupa, nem as suas roupas íntimas em seu corpo, que estão mais em contato direto com ele. A sua pele, mesmo tendo terminais nervosos muito sofisticados, né, para o humano atual, você não sente os pelos crescerem, as unhas, você não sente a sua pele grudada nos tecidos musculares. Você muito menos sente seus ossos cobertos pelos músculos. Você não sente seu sangue, você não sente o seu coração batendo, salvo você colocar a mão sobre o pulso. Você sentirá algo da pulsação, mas num contexto geral você não sente. Você às vezes também não percebe a sua respiração. Você só sente em algumas ocasiões, quando você, por exemplo, agita o corpo numa caminhada, numa corrida, em esforços físicos, você vai sentir, opa, a minha respiração, né? E você vai se preocupar em ajustá-la. Você vai sentar em repouso e vai tentar reconstituir ela. O coração, a mesma coisa, você só vai sentir nos extremos, né? Em horas emergenciais, em urgências, né? Quando você, por exemplo, em sobressalto, recebeu uma má notícia, né? Ou algum pânico que deu numa hora de, né, instintiva de fugir de alguma agressão devido ao instinto de sobrevivência. Agora vamos para o paladar. Paladar 50 Hz, divididos em 30 Hz para salgados e amargos. Por isso a criança, ela tende a não gostar de saladas, né, hortaliças. Isso não é cardápio para criança, porque ela tem isso ainda muito mais apurado. Ok? E o ser humano em geral, ele sente mais. Por exemplo, você está chegando nas proximidades do litoral, você está indo de férias, em viagem. Quilômetros antes de você chegar, você já sente na boca o gosto do sal transportado pelo ar e o odor de frutos do mar, sem ainda estar diante do mar. Você está a caminho. Perceba isso, né? Há como a gente fazer vigilância dos sentidos nos lugares mais sem sentidos, muitas vezes. Ok? Então, agora para o doce, é menos. 20 Hz. Agora a contaminação através do paladar é 0%, gente. 0%. Você jamais percebe que você está em contato com toxina,
com veneno. Perceba isso. Tanto é que é isso que possibilita de existir doenças que já poderiam ter sido banidas, anuladas completamente. Continua porque os sentidos não nos dão o sentido pleno da percepção. Então é possível, né, pessoas saudáveis às vezes, né, cometer o disparate de se contagiar. Aí tem um monte de série de aspectos e quesitos energéticos, por exemplo, para quem é, né, entusiasta do misticismo, tem a questão do aura também, que a gente pode ajudar ou usar a nosso favor, pegando e imaginando, né? Colocar energia, colocar a imaginação ativa, criar Shakti. Por exemplo, se você acha que vai se contagiar, você continue em contato com as coisas, não seja, né, preconceituoso, separatista, porque você não sabe realmente o que está acontecendo nos bastidores energéticos da massa. Então você pensa seu aura se fechando, ou indo a energia, bloqueando, fazendo um saco bloqueador sobre aquele objeto que você vai entrar em contato, ou aquele ser. Você protege ele dele mesmo e você protege você dele, sem você deixar de ser empático, fraterno e sociável. Vamos lá. Então, você jamais, com o paladar, detecta contágio. Agora vamos para o fator da libido, o orgasmo. Quase 1000 Hz é análogo ao êxtase espiritual. Por isso que você não suporta. Por quê? O cérebro, como já foi estimado aqui, ele só pode suportar até 30 a 70 Hz. Como 1000 Hz seria aceitável para um cérebro que vai ao máximo de 70 Hz? Seria como tentar colocar uma corrente muito potente em um fio fino. Queimaria automaticamente. Mas se a descarga é a mesma coisa, já aconteceu com você, provavelmente. Todo mundo tem um caso assim. De, por exemplo, um raio cai, né, perto a um transformador, a potência se eleva ao quadrado, a sua TV começa a não dar no tranco, ela está acesa, né? Começa a desencadear um curto-circuito. Sua geladeira também começa, o motor a trepidar. Se você desliga rápido, né, você percebeu o problema e já vai lá solucionar, você tira da tomada, possa que não queime. Isto é o êxtase espiritual e sexual. Por não ter durabilidade a ponto de torrar o sistema, você suporta, mas tem que ser feito de forma homeopática, conta-gotas. Você divide no seu tempo, depois, né, você pode ver os casais, eles entram em contato íntimo, fazem. É um tempo, fuma um cigarro, vai no banheiro, toma uma cerveja, sei lá o que eles fazem, não importa. A mulher geralmente pede doces. O homem jamais os ácidos. Depois eles voltam, talvez. Êxtase é a mesma coisa, você está aqui meditando. Por isso, gente, não há como você ser espiritualizado, né? Ser disciplinado, ser educado, bondoso, né? Sociável o tempo todo, porque você não está sempre com todos. Tem horas que você deve agir, tem horas que você deve introagir, é agir dentro. Tem horas para falar, tem horas para calar. Você, por exemplo, não pode dormir falando, né? Então é hora de descanso. O que vai falar em você são outros fatores, uma mente que não se cala e uma emoção que não deixa de desejar e sentir.
O que é preciso é qualificar isso que é interruptível. Tente e você fracassará. Então, depois de tudo isso, ter o raciocínio que distingue, ok? Coisa que não acontece no animal. Os sinais dos sentidos, entendeu? Por exemplo, no cão, que nós não temos, quando nós somatizamos doença, nós vamos num dito profissional de saúde, para nos dizer o que absorver, o que eu posso usar a meu favor. Ele já tem a tabela para isso. Apesar que generalizo muitas vezes, né? Tem medicamentos, por exemplo, medicamentos controláveis, né? Ou controlados, tarja preta, que eles são para convulsão e o doutor, o psiquiatra, ele dá como alopático para o ser que está com insônia. Então, ao mesmo tempo está resolvendo a insônia, mas pode dar os efeitos colaterais que daria num convulso. Já no animal a gente não vê isso. O animal ele trabalha com o hospital da natureza. Ou seja, com a farmácia natural. Ele não tem o raciocínio, mas ele tem o elemental que sabe onde ir. O que ingerir. Então ele vai na grama, ele entende que é verde, e verde para o humano racional, que não pode comer grama, é forrate. É toda a energia vital possível. E por ser verde, o animal associa com a bilis. Quando você vê o seu cão comendo grama, não o dê medicamento sob o julgo humano de forma alguma. Você pode prejudicá-lo até matá-lo. Mas entenda, você que é o observador que pensa, é humano, acima de todos os reinos aqui, por enquanto, até aparecer aí o divinalha, você é o hominalha, muitos são canalhas na hora do entendimento de funcionar como humano, mas tudo bem. Mas tenha a sã consciência de que esse animal está com problemas hepáticos. Associe. A natureza, ela dá sinais. O vermelho é sempre para o sangue. Então seria adequado comer tomate, maçãs, ok? E o verde sempre está ligado ao processo hepático. É estimulante da bilis. Por que que até é dito na cromoterapia? Tomar a cor, né? Coloca ali um colorante ou colorizante, né? Uma anilina da cor tal, de qual você intui, eu estou precisando resolver minha questão biliar, hepática, cor verde. Então você toma aquilo, aquele suco, por exemplo, né, o limão é muito bom, né, um limão com bicarbonato, sal, até para detox do corpo, né, limpeza. Temos a Ora Pronobis, muito boa agora para usar agora né, como acompanhamento no outono, né, porque ela é muito forte, então ela limpa, e o outono tem o simbolismo de limpeza, né, para chegar no silêncio do inverno. Então você fala tudo o que quer agora, para calar depois no inverno e descansar. Daí você hiberna na consciência. Daí você estuda para no verão voltar a falar de novo. Na verdade, na primavera. Desbrochar a ideia. Que culmina no seu máximo de potência no verão. Então esses trânsitos todos têm que ser avaliados. Nós devemos observar o que acontece fora para entender no que influencia dentro. E tudo está se comunicando, tudo está conversando. O corpo está conversando, mas ele está tímido. Ele fala com dor, ele fala com a fome, com a libido, com o cansaço, com a agitação, né? Com a disposição, motivação. Mas tudo está trabalhando, as dimensões estão trabalhando
com correspondência, mas sem se confundir. Quer dizer o quê? Que as outras dimensões não estão presenciais, não estão judiciais dentro de outro plano. Ela não arroga, ela não entra, mas, ao mesmo tempo, ela influencia. Sem se confundirem. Trabalham juntos sem se confundir. É a mesma coisa. A fábrica que fabrica, vamos dizer, o refrigerante. Ela tem uma fábrica terceirizada que trabalha com o recipiente, o plástico. Ambos se necessitam, ok? Coabitam, porque sem uma coisa não existe a outra. Mas não se confundem. A fábrica da PET, não é a mesma do refrigerante, mas se complementam. Sem um e sem outro, o refrigerante seria fluido, né, sem poder ser consumido. Compare isso com o aspecto espírito, energia, e a PET com a matéria, aquilo que recebe, para ter um sentido, para isso poder ser organizado, poder ser tangenciado. Então vamos lá. Temos exemplos também de que a mente, na verdade o cérebro, que não é a mente, nos boicota com esse máximo de 70 Hz. Por exemplo, até as mentes mais brilhantes, acadêmicas, catedráticas, profundamente instruídas dentro do academicismo, falham, né? Errar é humano, porque se fosse o animal, errar seria plausível, porque o animal é inocente, ele não tem nada pessoal contra você. Agora o humano, ele sim pode errar, mas não pode tornar. E agora eu vou citar alguns erros, não vistos como erros, dentro da normativa médica. Por exemplo, há terapias, né, em que você ouve de reconciliação, por exemplo, constelação familiar. Seria viável e sensato uma mulher se reconciliar com um homem que ele é decididamente violento? Seria viável, lícito e sensato um filho perdoar um pai que o abandonou? Aquele pai não pode ser perdoado, não porque ele não mereça, que não seja plausível, que não seja ético. É porque aquele pai não é pai. Você está perdoando um pai que não é seu pai. Então, perdoe o pai que lhe criou. E se ele não fez nada, você não precisa pagar R$ 500 para dar um abraço, né, numa clínica de terapia alternativa. Eu sempre disse para o meu pai que o amo, o abraço, me reconciliei com ele, pelo entendimento que o tempo nos favorece. Você tem um tempo, veja, que já está entrando dentro ainda das percepções. Alguém lhe fala alguma palavra ofensiva que para você é ofensivo, você primeiro ouve, você já não vai atacar. Você vai, né, respirar e aquilo vai vir como poluição sonora, vai entrar, vai subir para o mental, vai se unir à emoção e você vai agir. Depois, sabe? É sempre depois. A Maria vai com as outras, né? Chegou atrasado, né? Deveria ter pegado o bonde, mas pegou o bonde andando. Então é sempre assim, é o tempo da natureza. A natureza ela é devagar nesse plano de ação, que era para ser o mais rápido. E o que a consciência quer desse plano? Torná-lo sutil. Só que o dia que tornar sutil cria um problema. A massa desaparece. E é isso que seria a nossa sexta raça, que nós já vamos estar entendendo tudo isso aqui. Por quê? Porque nós vamos estar na sutileza, onde isso aqui transparece. Toda essa informação aqui.
Só que temos já corpos sutis que vão atrás dessa informação. Quem é que usa isso? 0,000%, ok? Então, pessoas, o que mais a gente pode falar? Aí, esses profissionais, né, ou pseudo, não sei, né, isso vai depender do julgo do cliente. Eles vão dizer, por exemplo, coisas assim, improcedentes, como, por exemplo, você fuma porque foi desmamado, né? Eu fumo e mamei, muito. Muitas pessoas que eu entrevistei também, não procede. Então não pode generalizar, salvo que sim, há casos e casos, né? Homens que tendem a não ser bons parceiros no relacionamento, né, em contato com mulheres, por carência, né, da mãe, falta de carinho e tudo mais, não procede, porque a maioria dos psicopatas foram super bem protegidos e assistidos pelos pais. Exemplo, a von Richthofen, né, que matou os pais brutal e covardemente e era bem assistida, bem cuidada pelos mesmos pais, suas vítimas. Então, essas falácias, esses achismos, fazem parte de um cérebro que não acompanhou a mente, ok? Uma observação que sobre o olfato, ele é o que a gente menos tem em corpo físico, porque em distância frequencial, o corpo causal, que é o que o sustenta, é o que nos passa o sinal desse sentido, filtrado pelo corpo, é o corpo mais distante de nossa realidade. Por exemplo, é muito mais fácil você ter uma emoção, um pensamento, do que ter uma intuição. Ok? Vira uma grande ideia. Tem pessoas, por exemplo, como eu queria ser um grande gênio, né? Que nesses tempos eu queria fazer uma roupagem que assegurasse a integridade física em todos os ambientes e todos os momentos, né? Contra intempéries, e que sustentasse a vida mesmo em contato dos elementos que agridem essa mesma vida. Eu descobri que já existia, né, exoesqueletos, essa ideia já foi. Então é muito difícil ter uma ideia exclusiva, própria, original. Né? Por quê? Ninguém é original. Porque mesmo que você tenha uma ideia, você é produto da origem de todas as ideias. Você é parte do ambiente. Então, se vem do ambiente, e você é o ente que é peça, o caco desse ambiente, os outros cacos tendem a, né, entrar em contato, canalizar o que vem do mesmo ambiente para todos os entes. Então não há, você é apenas conduíte, né? Você é caminho por onde passa. Então por isso que não podemos né? Veja aqui, num consultório médico, inclusive já, ó, em ambientes em que o profissional ele não é autorizado, ele não é instruído, formado em genética. E ele vir te dizer que o seu trauma é um produto de maus atos de um ancestral, né? De um antecedente seu, familiar. Antepassado já passou. E pode ser, se esse cientista fosse holista, ele colocaria em pauta a possibilidade de você foi lá a locomotiva desse trem que descarrilhou. Era o mesmo. É a mesma consciência que habita os corpos de todos os seus descendentes. Você pode ter sido esse bisavô que começou com a encrenca dentro do seio da sua família X. Só que é o seguinte, esse profissional não tem como, sem base empírica, de ter, tá, o estudo genético daquele profissional para detectar se
profissional não, daquele ancestral, se aquele ser tem a mesma perna de RNA no DNA para comparar com a sua. Então teria que ser feito uma coisa absurda, ok? Que é fazer exumação dos restos mortais daquele bisavô. Que não seria viável. É viável, no caso, no estudo de fósseis, né, da pré-história, para entender por que foram extintos, tudo mais. Né? Tem esses homens primitivos que, na verdade, não são, né, são, na verdade, subproduto do que o homem andou fazendo com o uso da sua força geracional, que é o sexo, né? Andou cruzando com animais e todo mundo confunde aquilo ali com o homem, que o homem, né, para dar a falsa sensação de novo de que o homem está no topo da escala, né, esse homem atual. Não, ele tem muito que andar. Ele, na verdade, é o resto cósmico, por isso que ele está aqui em corpo físico, né, tentando evoluir isso. Ok? Paz e vivencial a todos.